Esse aqui é um quartel nazista. Durante a invasão da Polônia, em 1939, quando a Alemanha invadiu, o Hitler designou esse castelo, que era um castelo de reis, para ser o castelo do Hans Frank, que era como se fosse um advogado do regime nazista, e daqui que saíam as maiores decisões de deportação, de perseguição, e aqui saiu decisões que mudariam o rumo de milhões de pessoas. Esse Hans Frank, ele ficou conhecido como açougueiro da Polônia, por causa da brutalidade com que ele fazia as coisas. Aqui em Cracóvia era a capital do regime nazista na Polônia. E com o governo dele foram criados os guetos, os campos de concentração de Treblinka e o próprio Auschwitz-Birkenau foi através do governo dele, foi ordem dele que foram criados esses campos de concentração. Quando Hans Frank foi capturado, durante seu julgamento lá no tribunal de Nuremberg, ele chegou a dizer que 1000 anos não seria suficiente para a Alemanha pagar pelos crimes que ela cometeu. Você imagina que tudo isso aqui era para uma pessoa só. Claro que aqui ele trazia seus amigos, aqui recebia visitas e tal. O único advogado que foi a favor do regime nazista recebeu tudo isso aqui de Hitler como se fosse um presente. Aqui ele vivia como um rei, mas o cara foi um dos maiores carrascos da história. Aqui era onde ficava o gueto de Cracóvia. Essas cadeiras vazias é um símbolo de que os judeus tiveram que sair correndo, sendo deportados, e deixaram tudo para trás. Eu vi informação que tinha 70 cadeiras, mas na verdade não estou vendo. O gueto de Cracóvia aconteceu entre 1941 a 1943 e lá está escrito, ó, milhares de pessoas, chegava a ficar tipo 7, 8 famílias dentro de uma casa, num apartamento pequenininho. Essas cadeiras aqui representavam os judeus que tiveram que partir, ser deportados para os campos de concentração e foram embora e deixaram tudo, inclusive os móveis. Então eles colocaram aqui, mas disseram que tinha 70 cadeiras. Eu não acho que tem 70, pode ser que tenha, mas diz que tem 70 cadeiras aqui, justamente no local onde era o gueto. Então eu estou sentado justamente onde era o gueto de Cracóvia. Aqui era o gueto número 10, ou seja, existia vários guetos. Aqui era apenas um deles. Esses são os muros de um dos guetos. Para dentro do muro era o gueto. E olha que bizarro que os alemães faziam. Eles fizeram o muro em forma de lápide, de cemitério. Ou seja, os judeus que ficavam aí dentro, eles sabiam qual era o destino deles. Ou era a morte nos campos de concentração, ou então eles morriam aí dentro de doença, porque ficava milhares e milhares de famílias dentro dos guetos. Ali, aquele prédio velho, escuro lá, ó, aquele prédio fazia parte do gueto. Agora tem uma construção bonita aqui, mas o muro todo cercava aqui, ó. Toda essa parte bonita, cinza bonita aqui, que agora é umas lojas, tudo era um muro. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. A gente tá chegando agora na fábrica de Oskar Schindler. Só que a gente viu de longe, ó, a fila é enorme para entrar. Esse Oskar Schindler, ele tá na lista do Justo entre as Nações. O que é Justo entre as Nações? Era um título recebido pelo Museu do Holocausto de Jerusalém, que foi um título dado aos judeus durante o Holocausto. Então, por exemplo, acolher um judeu e esconder ele era praticamente um crime que levava à morte. Então, uma família que guardava um judeu, quando os nazistas pegavam, eles matavam os judeus que estavam escondidos e a família toda, metralhavam na hora. Então era muito, muito perigoso. E esse Oskar Schindler, com essa fábrica, lembrando que ele era nazista, tá? Ele era nazista, fazia parte do partido nazista. E ele, com essa fábrica, ele criou uma lista com 1.200 nomes de pessoas. E essas pessoas, ele comprava com o seu próprio dinheiro. No começo não, no começo ele queria só ganhar dinheiro e tal, mas depois ele viu que com a brutalidade que os nazistas faziam com os judeus, ele resolveu pegar todo o dinheiro que ele tinha ganhado com os próprios judeus e comprar os judeus. Ele dizia que essas pessoas ajudariam o regime nazista, então as pessoas ficavam aqui trabalhando e não iam para o campo de concentração. Por isso ele recebeu o título de Justo entre as Nações. Mas teve uma época que eles foram, né, para o campo de concentração. Sim, por erro. Precisaram transferir para uma outra fábrica, acho que ficava na Hungria ou na República Tcheca. Aí ele transferiu essas 1.200 pessoas e separou mulheres num vagão, num trem, e homens num outro. Só que houve uma confusão lá e as mulheres foram enviadas para Auschwitz. Errado. Chegou lá, elas iam morrer direto para a câmara de gás. Ele correu lá e conseguiu comprar de volta, conversou com o comandante
que é o Rudolf Höss, e conseguiu salvar aquelas mulheres todas. Ele é o único nazista até hoje que está enterrado em Jerusalém. Só que a gente não vai poder entrar agora, amor, por causa da fila. A fila tá enorme. Aqui tem foto de algumas das pessoas, de várias pessoas que ele ajudou a salvar. Tudo nome de judeu, ó. Tudo nome bíblico. Abraão, Davi, ó, Isaac, Samuel. E a fábrica se manteve intacta até hoje, ó. Pra quem nunca assistiu o filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, mostra exatamente essa fábrica. Aliás, o filme foi feito aqui. Eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver, mas tá vendo na janela tem alguns números? Aquilo lá são pedaços da lista de Schindler. A fábrica funcionou de 39 a 44. Então, nesse tempo, ele foi atualizando a lista. No total, eram 1.200 pessoas. Então, ali tem alguns pedaços da lista na janela, ó.